Bem-vindos a mais um vídeo do Ciência do Comportamento. E hoje iremos entender os principais esquemas de reforçamento envolvidos no comportamento de colher café. Mas antes eu vou explicar para você como é o arranjo das situações nas quais os trabalhadores se comportam na lavoura. As lavouras de café são organizadas em fileiras, popularmente chamadas de ruas. O sujeito deve iniciar a colheita de uma rua da lavoura, derriçando os grãos em panos estendidos no chão ou em balaios. Quando conseguir terminar a rua, ele deverá retirar as folhas do pano de modo a deixar apenas os grãos, e depois o conteúdo dos panos é medido por um tonel de 20 litros que os trabalhadores chamam de tambor. E após o tambor ser enchido com os grãos, o conteúdo será transferido para um saco, que geralmente comporta a medida de 3 tambores. A medida de tambor é rigorosamente contada e isso dará uma métrica fiel do quanto cada rua produziu e também do quanto cada trabalhador colheu. Geralmente a colheita acontece entre os meses de abril e maio e existem duas principais formas de remunerar os trabalhadores: o pagamento por dia e o pagamento por tambor. Agora vem a pergunta que você já deve estar se fazendo: qual padrão esses sistemas de pagamento produzem no modo como o sujeito opera sobre a colheita? No pagamento por dia, o trabalhador tem horário pré-estabelecido para iniciar e para terminar o seu dia de trabalho e recebe um valor fixo por dia trabalhado, por exemplo, R$ 100 para trabalhar das 6 da manhã às 5 da tarde. A condição de receber uma quantia fixa de dinheiro, independentemente do quanto se esforce, está relacionada ao empenho de derriçagem com velocidade mediana ou às vezes até de derriçagem lenta. E isso se deve possivelmente porque o empenho de velocidade alta na derriçagem não afeta o valor a ser recebido no fim do dia, e a tendência então seria poupar esforço. Com qual esquema de reforçamento esse sistema de pagamento se parece? Para quem não sabe, os esquemas de reforçamento são como regulações arbitrárias sobre o quanto um animal de laboratório terá que responder para obter reforço ou sobre como a disponibilidade de reforço está distribuída no tempo. Aqui podemos observar que há semelhanças entre o pagamento por dia e o esquema de reforçamento por intervalo fixo, que é aquele em que a primeira resposta do organismo será reforçada após o término de um prazo fixo, independentemente do número intermediário de respostas que ele emitir. Esse é um exemplo de curva cumulativa de respostas mantidas em um esquema de intervalo fixo em um animalzinho de laboratório. Veja que as respostas são lentas logo após a entrega do reforço, mas ficam rápidas com a proximidade do fim do intervalo, quando uma nova liberação de reforço ocorrerá. De maneira muito semelhante, o trabalhador que recebe por dia em uma colheita de café trabalha em um ritmo mediano e às vezes até lento ao longo do dia, mas gradativamente apresenta mais ânimo conforme o fim do dia se aproxima. Quem já colheu café sabe que é principalmente no fim do dia que as melhores piadas e as risadas mais gostosas costumam ocorrer. Você já deve ter entendido que tanto o ser humano quanto outros seres vivos apresentam padrões parecidos na velocidade com que operam em esquemas nos quais o reforço será obtido em intervalos fixos. Só lembrando que o dinheiro é o que está servindo como reforço positivo nesse caso. A velocidade reduzida promovida pelo pagamento por dia também implica em um prazo maior para terminar de colher a lavoura, o que significa mais dias recebendo o pagamento. Portanto, derriçar devagar também é reforçado a longo prazo. Agora vamos entender o sistema de pagamento por tambor. Nesse caso, o trabalhador poderá iniciar o seu dia de trabalho no horário que quiser, mas os seus rendimentos dependerão de quantos tambores de 20 litros conseguirá encher com os grãos. Como eu já disse, ao terminar de colher uma rua, o café é medido em tambores. E agora, para cada medida de tambor, o indivíduo receberá um pagamento, como por exemplo R$ 5 por tambor colhido. Isso quer dizer que o rendimento do trabalhador nesse sistema dependerá de quantas medidas de tambor ele colher, e essa condição produz alta velocidade de empenho na derriçagem. E isso se deve possivelmente porque a velocidade alta na derriçagem agora afeta o valor a ser recebido, e a tendência então é não poupar esforço. De maneira muito semelhante, no laboratório de psicologia, observamos que formas de vida mais simples também apresentam altas velocidades de empenho quando operam em esquemas de reforçamento contínuo, que é quando o reforço é liberado para cada emissão de resposta, como a pressão à barra, por exemplo. Esse é um exemplo de curva cumulativa da taxa de respostas de um animalzinho de laboratório operando em esquemas de reforçamento contínuo. Veja que a frequência de respostas no reforçamento contínuo é alta se comparada ao padrão obtido no esquema de intervalo fixo. E de forma muito similar, pagar o indivíduo por cada tambor colhido também produz uma velocidade de empenho na derriçagem maior que a produzida no pagamento por
dia. Para entender as raízes do funcionamento comportamental, a ciência por vezes precisa estudar o comportamento em suas versões mais simples, e para isso o ideal é observar seres vivos simples como ratos e pombos em condições controladas e depois avançar gradativamente o estudo para situações mais complexas. As semelhanças nos padrões comportamentais obtidos em sistemas de remuneração dos humanos, ao serem comparados a outras formas de vida que operam em esquemas de reforçamento estudados no laboratório, revelam duas coisas. Primeira, a análise experimental do comportamento é relevante como ciência que investiga a raiz natural e funcional do comportamento para o entendimento e até a modificação de questões humanas socialmente relevantes. E segunda, essa semelhança também pode ser vista como uma pista de continuidade filogenética na maneira como as espécies diferentes podem operar em modelos situacionais similares. Existem vários outros esquemas de reforçamento e eles poderão ser explorados em vídeos no futuro. Diga nos comentários alguma atividade humana que você gostaria de entender os fundamentos comportamentais. E se estiver dentro do meu conhecimento, eu trarei a explicação. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e essa foi mais uma edição do Ciência do Comportamento. Se gostou, deixa um like, se inscreva, ative o sino e compartilhe. Obrigado pela sua visualização e até a próxima.